Você foi aprovado em um concurso público ou está prestes a ser aprovado, mas ainda não possui o diploma em mãos. Pode parecer o fim, mas não é. Existem meios legais para você reverter essa situação, assegurar o seu direito, quem sabe, de tomar posse ou outras soluções jurídicas. E no vídeo de hoje eu vou te explicar todo o passo a passo de como proceder em situações assim. Mas antes de começarmos, não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e também deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso nos fortalece muito, tá? Aqui nós trazemos conteúdos voltados para os concurseiros e também para servidores públicos, principalmente acerca dos seus respectivos direitos. Toda semana nós estamos publicando conteúdos novos, inclusive o comentário e sugestões de vocês viram conteúdo. Eu sou o Dr. Silas Adalto, sou advogado especialista em concurso público e em servidores. E aqui, nosso grande objetivo é justamente passar para vocês as nossas orientações e a partir da nossa expertise, da nossa experiência, acerca do direito dos concurseiros, dos servidores, e principalmente porque nós sabemos que, infelizmente, muitas ilegalidades acabam acontecendo e por desconhecimento, os concurseiros acabam perdendo suas grandes oportunidades. Como você deve saber, em concursos de nível superior, existem algumas exigências adicionais além da própria aprovação do concurso. Dentre elas, nós temos, por exemplo, a comprovação de uma determinada experiência na área ou aquela que é obrigatória em todos os casos, a apresentação do diploma, que é o que garante que você realmente tem uma expertise na área daquele concurso. A grande questão é que nós sabemos que muitos candidatos acabam concorrendo a determinados processos seletivos sem possuir o diploma em mãos, e acaba que uma situação como essa é muito angustiante. De início, a primeira questão que você precisa observar é o edital do seu concurso. Veja bem, quando você está fazendo um concurso de nível superior, a exigência do diploma é óbvia, ela será necessária em algum momento. A grande questão é você identificar qual é o momento adequado para a apresentação desse documento. Por exemplo, via de regra, a apresentação do diploma é no ato da posse daquele cargo. Porém, muitos concursos nós acabamos nos deparando com situações em que a banca ou a própria administração exigem a apresentação desse diploma em ato anterior à posse. Situações como essa, segundo a nossa jurisprudência pacificada, é ilegal, tá? A apresentação do diploma é somente no ato da posse. E aqui nesse ponto eu gostaria de dividir o momento da exigência do diploma em duas circunstâncias distintas. Vamos imaginar em um primeiro cenário que a exigência do diploma é em um ato anterior à posse do concurso. Se isso acontecer, você já sabe desde agora que essa exigência ela é nula. A nossa jurisprudência pacífica compreende justamente que a apresentação do diploma ela é apenas para garantir que você preenche os requisitos de posse. Então, se é o requisito de posse e isso foi exigido antes da posse, você pode pleitear, inclusive, pela via judicial, para que esse ato seja considerado nulo, para postergar a apresentação do diploma somente para o momento correto. Por sua vez, vamos imaginar o outro cenário, onde a apresentação do diploma somente é exigida no ato de posse. Então, a questão administrativa, a questão de momento, está correta. Nessa situação, o que você tem que analisar? Se, em relação àquele momento, você já terá o diploma em mãos. Em muitos casos, os candidatos eles já concluíram, por exemplo, a sua graduação, o seu curso, eles possuem, por exemplo, o seu certificado de conclusão, possuem um histórico escolar, então eles possuem toda a documentação, só não possuem um documento formal que caracteriza ali o diploma. Nesse caso, a jurisprudência também é muito consolidada sobre o direito daquele candidato. Nós estamos tratando aqui sobre o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Você não pode ser impedido de tomar posse no seu cargo somente por um ato meramente formal. Logo, em situações como essa, você pode tanto requerer administrativamente a aceitação dos seus documentos, como o certificado, né, e o histórico escolar, como você também pode pleitear pela via judicial que aquela documentação seja aceita para que você apresente o diploma somente em uma data oportuna. Caso você se encontre em uma situação como essa, a primeira orientação que eu gostaria de te dar é justamente para que você busque solucionar de forma administrativa. E essa parte administrativa nós podemos também dividir em duas possibilidades. A primeira é você buscar, junto à instituição de ensino, a possibilidade da antecipação da emissão desse diploma. Em situações assim, de cenários em que você consegue prever que tem uma chance real de passar no concurso, mas ainda não terá o diploma em mãos, você pode se antecipar e requerer junto à administração da instituição de ensino a qual você está vinculado, né, que eles possam colocar uma prioridade no seu documento ali, a fim de que você possa apresentar o diploma na data correta. Mas em um outro cenário, onde, por exemplo, você não terá chance, né, não tem a possibilidade da sua instituição emitir esse diploma, é muito importante que você analise o edital do seu concurso, justamente para saber se no edital tem uma previsão de um recurso administrativo. Infelizmente, muitos concursos nessa etapa em específico não possuem recurso. Se houver recurso, você vai recorrer administrativamente. Mas caso não haja, você ainda pode tentar
um contato mais informal com a administração, encaminhando e-mail, né, entrando em contato com a banca, justamente para falar que você tem documentos complementares que demonstram que você já concluiu o seu curso, só não tem o diploma em mãos. Ou seja, esse realmente é o primeiro caminho, tentar resolver tudo de forma administrativa. Então, nesse cenário hipotético de resolução pela via administrativa, é importante você estar atento a 3 pontos principais que eu sempre gosto de reiterar nos nossos vídeos. Primeiro é o prazo. Como eu falei, você tem que analisar se existe um edital previsão de recurso administrativo e se houver, qual prazo você terá, em qual data começa, se são 2, 3, 4 ou 5 dias. É muito importante conhecer das regras e dos procedimentos. Além disso, quando você for apresentar, é muito importante você ter toda a sua documentação em mãos. Então, você pedir a emissão, por exemplo, do seu histórico escolar completo, pedir a emissão de um certificado de conclusão autenticado e apresentar essa documentação para a administração para reforçar que você já preenche todos os requisitos. Além disso, é muito importante, caso você recorra, ter um fundamento muito conciso, um fundamento objetivo. Ou seja, como eu citei para vocês em alguns momentos nesse vídeo, a jurisprudência ela já tem um posicionamento muito consolidado que é favorável aos candidatos. Nesse caso, quando você apresentar os seus argumentos, apresente também jurisprudência que possa reafirmar ou corroborar o seu direito. Em situações assim, inclusive eu gosto de salientar, é muito bacana você contar com assessoria de um advogado especializado em concursos públicos. Nós já adicionamos, né, a nossa assessoria para diversos candidatos e auxiliamos, e caso você precise também, isso pode ser muito importante. Se por qualquer razão você tentou adotar procedimentos administrativos, você entrou em contato com a instituição de ensino a qual está vinculado e não conseguiu resolver o problema, você fez um contato com a administração, recorreu administrativamente, mas o seu pedido foi indeferido sob a premissa de vinculação ao edital, você pode agora recorrer ao Poder Judiciário. Claro, você também já poderia ter feito isso desde o início, mas como eu sempre digo, vale muito a pena você tentar resolver administrativamente. Se não for possível, a via judicial é um caminho que você pode realmente resolver essa demanda. Nós temos diversos casos semelhantes a esse no escritório e, como eu falei, a jurisprudência ela é muito consolidada nessa temática. As decisões, elas costumeiramente são favoráveis aos candidatos no sentido de afastar esse excesso de formalismo, esse excesso de rigidez que muitas vezes a administração impõe aos candidatos, a fim de garantir que aquele candidato que já concluiu, que tem um certificado de conclusão, que tem um histórico escolar regular, tudo certinho, que ele possa realmente tomar posse naquele cargo público. Ou seja, se realmente você não conseguir administrativamente, o sonho não acabou. Você pode sim recorrer à via judicial com boas perspectivas. Inclusive, dentro dessa perspectiva judicial, existem 2 caminhos que você pode optar por escolher. Veja, a primeira possibilidade é que você pode entrar com uma ação judicial junto à Justiça Federal com o intuito de forçar, de impelir a instituição de ensino a antecipar a emissão do seu diploma. Nós sabemos que muitas vezes isso não acontece por pura burocracia ou por simplesmente não priorizar o seu caso, tá? Então, em cenários como esse, você pode optar, por exemplo, ingressar com uma ação para forçar a administração a emitir seu diploma. Nós tivemos um caso exatamente nesse modelo, né? A candidata, ela já havia sido aprovada no concurso, já tinha a certificado de conclusão, tinha tudo certinho, tinha feito o TCC, mas a instituição de ensino realmente havia optado por demorar na entrega da documentação, por rigidez mesmo. Nós ingressamos com uma ação e nessa ação nós conseguimos a liberação do diploma dela e consecutivamente ela pôde tomar posse. Um outro cenário que você também pode adotar é justamente judicializar para que a administração, ou seja, saindo direto da fonte, aceite os documentos que você já possui, como o certificado de conclusão, bem como o seu histórico escolar, e com esses documentos você tem o direito de tomar posse. Porém, em uma data futura, em um momento oportuno, assim que você receber o seu diploma, você apresenta o seu diploma para a administração a fim de afastar a ausência dessa documentação. Ou seja, quando nós falamos da via judicial, nós temos pelo menos 2 caminhos. Um anterior, que você não precisa necessariamente esperar por fim do concurso, que é contra a própria instituição de ensino, e outro que é justamente contra a administração, a fim de que você possa tomar posse sem qualquer restrição. Então, candidato, se você se encontra nessa situação de ter sido aprovado ou de estar para ser aprovado, mas não possuir o diploma em mãos, não desista da sua vaga. Esse realmente não é o fim. Existem mecanismos de solução. Como eu sempre oriento aqui, tente resolver administrativamente, tá? Mas caso você realmente não consiga uma resolução, saiba que existem caminhos a serem percorridos pela via judicial. Eu passei para vocês algumas visões, mas existem outras resoluções possíveis. Mas o mais importante que você precisa saber é que é possível resolver. Você só não pode dormir no ponto. E como eu sempre oriento,
busque auxílio de um especialista nessa área. Muitas das vezes os candidatos, por desconhecimento, acabam procurando profissionais que não têm expertise e acabam se prejudicando. Então é muito importante que você procure um advogado especialista em concursos públicos da sua confiança. Por fim, concurseiro, eu quero agradecer a você por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que eu possa ter somado com você de alguma forma. Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, nós estaremos acompanhando, respondendo, inclusive as suas dúvidas podem virar temas de outros vídeos. Não deixe inclusive de acompanhar, nós temos outros conteúdos aqui no canal sobre diversos temas relacionados a concursos públicos e servidores. Se inscreva, ative o sininho e, claro, deixe o seu like aqui pra gente. Um abraço.